trabalho que mostrar cá hoje é parte da minha tese de doutoramento, já defendi, já está concluída. E hoje vamos então falar da análise da ação de cruzamento na equipa do Real Madrid. Eu quero começar por parabenizar essa organização e a iniciativa, porque efetivamente ainda há um grande fosso de conhecimento relativamente àquilo que nós sabemos sobre o jogo e sobre aquilo que nós sabemos sobre as nossas equipas, que são coisas distintas. Nesse sentido, quando o nosso conhecimento sobre aquilo que realmente nos constitui e nos compõe é maior, nós também estamos mais preparados para enfrentar os adversários, os jogos e as diferentes competições. Sobre este trabalho em particular, nós utilizamos a metodologia observacional. O que é a metodologia observacional? Recorrendo a um instrumento não invasivo, uma câmara de filmar, que é muito simples, ou as simples teletransmissões, neste caso, nós procuramos observar o jogo. Se nós não olharmos com atenção para as imagens que estão expostas, nós podemos pensar que estas imagens representam 2 golos em 4 frames diferentes. Na realidade, elas representam 4 golos. E os jogadores que marcaram os golos e os jogadores que fizeram as assistências não são os mesmos. Isto é um dos pressupostos que nós temos várias vezes quando observamos jogos. Falamos dos modelos, da necessidade de os criar, depois temos também que os comprovar, pelo menos procurar se eles existem efetivamente ou não. Então, o que é que nós fizemos neste trabalho? Nós observamos 12 jogos relativos ao campeonato da época 2010-2011 da equipa do Real Madrid. Utilizamos um instrumento de observação que procura analisar o método de jogo ofensivo. Observamos os 3 métodos de jogo definidos na literatura por Sr. Castelo: contra-ataque, o ataque rápido e o ataque apoiado. Na altura nós não conhecíamos o contra-golpe, senão também tínhamos estudado. Como resultado, temos aqui esta folha de Excel. Nesta primeira coluna indica-nos o tipo de ataque, no centro a duração, e este período é relativamente grande porque está em 25 frames por segundo, é da forma que é codificada a imagem, e aqui a título de exemplo tem a descrição de todas as ações que são desenvolvidas num método de jogo, desde a recuperação da posse de bola, neste caso aqui é por interseção, na zona 3, e o centro de jogo representava uma superioridade relativa. Posteriormente nós colocamos estes resultados neste software, que é o SysGZEG. O que é que faz o SysGZEG? Procura estabelecer relações entre condutas, definindo 2 tipos de condutas: as condutas critério e as condutas objeto. No nosso caso em particular, ou neste caso em que estamos a apresentar, a conduta critério é o cruzamento, e nós procuramos saber o que acontece antes do cruzamento e depois do cruzamento, e se há relação entre as condutas. Por exemplo, será que o passe se relaciona com a ação de cruzamento? Como resultados, nós tivemos que procurar um valor que emergia daqueles resultados todos que vinham do SysGZEG, que é 1,96. Este valor indica se existe efetivamente uma relação superior ao acaso entre a conduta critério e as diferentes condutas objeto que nós codificamos. Analisámos ao longo de 5 retardos, quer retrospectivamente, ou seja, antes de acontecer a conduta critério, quer prospectivamente, depois de acontecer a conduta critério, porque a partir do 5º retardo a fiabilidade dos dados vê-se claramente reduzida, como nos diz Caetano Paulo. Fizemos os estudos de fiabilidade, intra-observador e inter-observador. Intra-observador, codificámos os jogos, 15 dias depois voltámos a codificar os mesmos jogos, para verificar se ao longo do processo de observação se mantínhamos os mesmos padrões, e inter-observador, se 2 observadores ou mais distintos a fazer esta observação se mantinham o mesmo padrão. O que é que verificamos? Foi que os valores são extremamente elevados, o valor mais baixo é 0,89, o que é sugerido na metodologia observacional é superior a 0,75 mínimo, ou seja, os nossos são relativamente elevados. Sem entrar aqui em contradições, nós olhamos para o jogo e observamos desta forma. Nós achamos que os momentos de transição que estão aqui descritos, neste caso o ofensivo foi aquilo que nós observamos, o contra-ataque e o ataque rápido correm neste momento, porque há uma reorganização quer ofensiva quer defensiva. Para nós é mais importante que os momentos, as ações, e nós tentamos agrupar em 4 grandes grupos. Os inícios de forma aberta ou de forma fechada, aqui por exemplo o momento de recepção, na forma aberta, de forma fechada a recuperação através dos lançamentos, já se falou aqui hoje, dos lançamentos. Os desenvolvimentos, já produzimos artigos neste sentido, onde discriminávamos que a equipa do Real Madrid tinha comportamentos que se relacionavam com o primeiro momento de construção, ou seja, repetia de forma mais sistemática ações que se relacionavam com zonas do campo
o setor defensivo e o setor meio defensivo, assim como repetir de forma mais sistemática comportamentos que relacionavam com as zonas do campo, setor ofensivo ou médio ofensivo. E por último, o sucesso ou insucesso na jogada, ou seja, se a equipa conseguia concluir a ação através do remate, do cruzamento ou simplesmente perdia a posse de bola de uma forma anárquica e as consequências que daí poderiam advir. Para expor os resultados, nós vamos falar, atendendo aos tais 3 métodos de jogo. Começamos aqui pelo contra-ataque. Então nós retrospectivamente verificamos que existe uma forte correlação nesta equipa e nós não queremos generalizar resultados, não queremos dizer que isto se aplica a todas as equipas, nós queremos dizer que isto se aplica ao Real Madrid naquele período dos jogos que nós observamos. Isto é fundamental quando fazemos ciência. Nesta equipa, o drible é uma das ações preponderantes e vocês vão ver nas ações seguintes. Talvez por características individuais dos jogadores, a forte capacidade individual, talvez por uma questão modular, mas que é algo que é um padrão que realmente acontece e está ali verificado. O ritmo de jogo, chamamos a atenção para esta conduta pelo seguinte. Nós estamos a falar de um método de jogo contra-ataque. Dos 3 métodos de jogo em estudo é o mais rápido. Contudo, o que nós verificamos é que à medida que os métodos de jogo alonga, aumenta o seu tempo, a necessidade de impormos um ritmo de jogo maior também aumenta. O que parece algo contraditório, mas tem toda a lógica do mundo. Porquê? Se no contra-ataque a equipa tem reorganização, que era ofensiva, e a adversária tem também a reorganização defensiva, quando estamos a enfrentar uma equipa em ataque apoiado, a equipa adversária também se encontra em organização defensiva. Por isso, para criar espaço, temos que impor mais velocidade nas ações que desenvolvemos. Quanto aqui à zona do campo que é utilizada, neste método de jogo em particular, verificamos forte utilização do corredor lateral esquerdo, que joga lá o melhor jogador do mundo, provavelmente será devido a isso, e constatamos quanto aos centros de jogo. O centro de jogo é a relação onde a bola está e a sua envolvência, de uma forma muito simples. Então, a superioridade absoluta neste primeiro momento. Nós pensamos que esta ação, e é a única vez que aparece no trabalho, esta ação se relaciona com aquele instante do jogo em que a bola é ganha, é tirada da pressão e entra no espaço entre a linha média defensiva e a linha média e a linha defensiva adversária. E nesta zona, neste centro de jogo, há tal superioridade absoluta que ali se fala. O mais comum é verificarmos situações de igualdade não pressionada ou inferioridade relativa. Depois do cruzamento, nós verificamos a ativação de condutas, o duelo, o drible e a intervenção sem êxito do adversário. Chamo particular atenção para a intervenção sem êxito do adversário. Mais à frente explicarei porquê. Constatamos também que no método de jogo contra-ataque, a equipa consegue de forma sistemática jogar na zona central à baliza, mas não tira proveito dessa ação. Ou seja, não finaliza o processo ofensivo com a mesma sistematização. Passando agora para o ataque rápido, voltamos a ver a importância do drible, assim como da condução no primeiro momento de construção das etapas preparatórias do cruzamento. Como falámos anteriormente, o max lag, e max lag significa o tamanho da cadeia é maior relativamente aqui ao ritmo de jogo. Já temos 4 retardos ativados. Quanto às zonas do campo, constatamos que retrospectivamente no retardo 2 existem as 3 zonas do campo ativadas. Contudo, no retardo menos 1 há uma forte incidência da zona do campo relacionada com o corredor lateral direito. Pensamos que isso se relaciona com as características dos jogadores. Os alas que jogam habitualmente no corredor lateral direito são destros. E também pensamos que se relaciona, obviamente, com uma questão de modular e potenciar os seus jogadores. Temos jogadores fortíssimos do lado esquerdo, fortíssimos no jogo aéreo, fortíssimos a finalizar, não deve ser potencializado tudo isso. Quanto à relação no centro do jogo, verificamos então a inferioridade relativa e a igualdade não pressionada. Isto chama-me a atenção para o aspecto do treino que muitas vezes acontece. Nós observamos equipas, desde equipas profissionais a equipas amadoras, desde equipas de miúdos a equipas de graúdos, e sistematicamente no processo de treino eles trabalham em superioridade numérica do ataque. Nós não estamos a preparar os miúdos, os graúdos, para a situação que vão encontrar no jogo. Nós estamos a preparar os miúdos e os graúdos para aquilo que nós gostávamos que eles fizessem. Pois no jogo acontece de forma diferente. Certo? Uma chamada de atenção para alguns elementos a termos em conta. Aqui temos a ativação de um final com um passe para dentro da grande área adversária, ou seja, a equipa não teve sucesso, houve o passe mas não conseguiu finalizar. Novamente a intervenção do dia, a zona frontal à baliza, a equipa consegue jogar de forma sistemática nestas zonas e tem grande capacidade, e outra vez uma relação de inferioridade relativa. O ataque tendencialmente joga em situações ou de inferioridade ou igualdade não pressionada. E quando joga em situações de igualdade não pressionada, habitualmente, isto é
não por defeito, mas por feitio do instrumento de observação, é porque está a jogar num corredor lateral. Ok? Quanto ao ataque posicional, verificamos novamente a importância da condução e do drible, e muitas vezes quando estamos no processo de treino na criação modular, fala-se das equipas e temos uma grande referência que é efetivamente o Barcelona, mas o Barcelona é uma referência porque se distingue dos demais, que é o seu modelo e acredita que lá é a realidade. E por vezes é um bocadinho sentirmos que quando estamos no processo de treino as pessoas copiam de mais modelos e não criam o seu modelo, isso é que é o grande problema. E neste sentido, exclui-se muitas vezes a condução. O miúdo, quando ganha a bola, pateava a opção do primeiro passo logo. A condução é fundamental e deve ser trabalhada. Ritmo de jogo, como falámos, estamos a falar de um ataque apoiado. É importante nós impormos aos jogadores, seja através das variantes de exercícios de treino, seja através, quanto mais seja o estímulo verbal, a necessidade de aumentarem o ritmo de jogo quando estão a trabalhar de uma forma apoiada. Para criar rotinas, obrigar a vasculação, criar os tais espaços necessários para entrarmos na área adversária. Quanto às zonas de cruzamento, e há pouco eu falei, na zona 12, no corredor lateral direito, do tal característica dual, e agora se formos a ver parece ter aqui uma contradição, ou seja, o corredor lateral esquerdo tem quase a mesma incidência. Nós pensamos que este valor se deve fundamentalmente à envolvência do lateral, do defesa lateral esquerdo, e nem tanto à envolvência do ala, contrariamente. Uma questão modular, esta equipa joga habitualmente com um defesa que tem grande profundidade ofensiva e um defesa que tem grande função defensiva. Não quer dizer que não envolve, e envolve pontualmente, mas por norma não envolvia tantas vezes como ala esquerda, como defesa lateral esquerda. Quanto à relação, já falámos, inferioridade novamente, igualdade não pressionada. Quanto ao que acontece depois do cruzamento, ficamos aqui o remate, a equipa conseguiu cruzar e rematar. Há uma intervenção sem êxito do adversário, há uma defesa do guarda-redes, há aqui o final por remate, o ritmo de jogo continua rápido, as zonas do campo continuam a ser ativadas à zona frontal, a equipa consegue terminar o método de jogo ofensivo, é algo que é muito pouco acontecer de forma tão sistemática. Temos outros estudos realizados com o Manchester United, que o Barcelona, esta equipa consegue realmente chegar muito facilmente à zona de finalização e finalizar a maior parte das vezes, novamente a relação de inferioridade numérica. Por último, e para não roubar mais tempo, vamos falar das conclusões. Retrospectivamente, aferimos a utilização de ações sexualmente individuais recorrendo ao ritmo de jogo rápido. Efetivamente, esta equipa, para criar espaços para cruzar, utiliza ações individuais, como o drible e a condução, como foi evidenciado. Propositadamente, eu não referi as ações que tinha lá relacionadas com a ação de passe, indiretamente, que era a altura do passe ou a direção do passe. Ou seja, a equipa de forma sistemática e de forma mais regular utiliza efetivamente relações individuais. Não quer dizer que não utiliza o passe, não utiliza de forma tão sistematicamente. Respectivamente, conferimos que não se verifica uma relação superior ao caso entre o cruzamento e o sucesso ofensivo. E sobre isto vamos fazer um parênteses por causa do dia que referi ali atrás, a intervenção sem esse adversário. Concluímos pela falta de correlação entre a ação de cruzamento e o final com o gol. E o parênteses que eu referi ao bocado e que falei quando abordei o dia, tal intervenção sem esse adversário, é que o nosso estudo é transversal e nós também estudamos a intervenção sem esse adversário. E nós sabemos que quando há um cruzamento, a equipa consegue se colocar de forma a ganhar a segunda bola. E essa é que é a verdadeira eficácia. Quando não consegue ganhar a primeira bola de forma sistemática, consegue quase sempre ganhar a segunda. E nessa segunda bola, eles têm muita eficácia. Conseguem quase nos três, acho que só num método de jogo ofensivo é que não têm sucesso de forma sistemática através da obtenção do gol. Por isso, é a preparação da equipa para o tal imprevisto. Há um cruzamento, ok, os centrais vão ganhar a bola, nós estamos preparados para a segunda bola. Por último, estes resultados levantam questões relativamente aos critérios de utilização do cruzamento e, neste sentido, carecem de investigação. Eu considero que é importante nós, quando falarmos do cruzamento e quando estamos a abordar o processo de treino, seja crianças novamente, seja outra vez o graúdo, darmos algumas referências, porque as referências é que são efetivamente aquilo que faz com que eles fiquem. Quando os métodos de jogo são rápidos e implicam uma reorganização defensiva adversária, ter como referência a colocação de frente para a baliza por parte dos defensores, dependendo do tipo de avançados que temos, a sua mobilidade obrigando a linha defensiva a baixar e criando, se não conseguimos no primeiro momento o espaço para finalizar numa zona próxima no primeiro posto, no segundo posto, num espaço atrasado, assim como nos métodos de jogo mais lentos ou mais duradouros, dependendo da forma como são caracterizados. A utilização de, título de exemplo, chegamos à linha de fundo, a equipa adversária, a linha defensiva habitualmente, quando a bola entra no espaço da área, guia-se pela linha da bola, obrigar a jogar para trás, neste sentido a defesa vai ter que novamente se reorganizar e a partir daí sim explorar o espaço entre as costas da linha defensiva
e à frente do guarda-redes. Obviamente que estas são apenas opiniões e carecem de investigação. Obrigado pela vossa atenção. Agradecer ao professor António Barbosa. Alguém tem alguma questão? Se não, prosseguimos. Boa tarde a todos. Sou estudante de mestrado da Universidade do Porto, Faculdade de Desporto. Nesse sentido, meu estudo baseia-se em jogos reduzidos, intitulado Efeitos da Dimensão do Campo e da Perícia no Comportamento Tático de Jogos Futebolistas em Jogos Reduzidos e Condicionados, sob a orientação do professor Pedro Silva e professor Casanova, Felipe Casanova. A manipulação da dimensão do campo em jogos reduzidos condicionados pode levar a diversos problemas, fazer com que os jogadores explorem diversos problemas no sentido de eles se adaptarem a esses problemas. Nesse sentido, tivemos como questionamento: será que jogadores de diferentes níveis a manipulação da dimensão do campo influencia os comportamentos coletivos? E, sendo assim, objetivamos analisar o comportamento tático coletivo em jogos reduzidos e condicionados durante as fases ofensivas e defensivas, de acordo com a dimensão do campo e o nível de perícia. Participaram desse estudo 10 jogadores de nível nacional e 10 de nível regional, sub-17. O estudo experimental caracterizou-se em 3 jogos de diferentes dimensões, 4 contra 4 mais guarda-redes. Analisamos as 6 maiores sequências ofensivas e defensivas e utilizamos o dispositivo GPS para verificar as coordenadas 2D. Os resultados: verificamos que a largura na fase ofensiva, a largura das equipes no campo pequeno, o comprimento das equipas no campo pequeno é menor, foi inferior que no intermédio, inferior que no grande, e não houve diferença no comprimento das equipas no intermédio e no grande. Ainda na fase ofensiva, a largura, antes era o comprimento, a largura das equipas no campo pequeno foi inferior ao campo grande, e a largura das equipas no campo intermédio foi inferior ao campo grande, tendo também diferença na largura das equipas de nível regional e de nível nacional. Para a fase ofensiva, o comprimento. Para a fase defensiva, o comprimento das equipas no campo pequeno foi inferior ao campo médio, inferior ao campo grande. E também teve diferença. O comprimento das equipas em campo médio foi inferior ao campo grande. A largura na fase defensiva, a largura das equipas em campo pequeno foi inferior ao médio e inferior ao grande, tendo também diferença na largura das equipas de níveis regionais e de níveis nacionais. Nesse estudo concluímos que o comprimento e a largura das equipes na fase ofensiva e defensiva aumenta em proporção ao aumento do terreno do jogo e que equipes de nível nacional apresentam uma largura superior na fase ofensiva e inferior na fase defensiva, quando comparadas com as equipes de nível regional. Sendo assim, as implicações práticas desse estudo, verificou-se que mantiveram os princípios fundamentais do jogo: fazer campo grande, atacar e campo curto a defender, sendo esses jogos reduzidos representativo para treinar comportamento tático em equipes de futebol. Obrigado.